Olá! Nesta videoaula, nós iniciamos os estudos da unidade 3 da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais. Nesta unidade, nós estudaremos os diagramas de esforços solicitantes. Esta aula está estruturada nos seguintes tópicos: esforços internos solicitantes, traçado de diagramas e exemplos de diagramas de esforços internos solicitantes em vigas. Porque também existem, os diagramas de outras estruturas, como pórticos, treliças, que vocês verão ao longo das próximas disciplinas. Os objetivos desta aula são conhecer os tipos de esforços solicitantes, elaborar os diagramas de esforços internos de cortante, normal e momento fletor, que são os esforços solicitantes, e aprender a traçar os diagramas de esforços internos, considerando diferentes tipos de carregamentos solicitantes em vigas. Bom, para introduzirmos o assunto dos esforços solicitantes, é importante que vocês tenham em mente que os elementos estruturais, eles estão sujeitos às ações externas, igual nós estudamos na unidade 1. Ações de vento, mobiliário, peso próprio. E para resistir a essas ações externas e tender a agir, a impedir a movimentação causada por essas forças, ele vai fazer o quê? Gerar esforços internos para tentar manter o equilíbrio. Então, é assim que geram esses esforços internos. Vou fazer uma analogia, Óbvio que bem simples para vocês conseguirem entender, mas quando vocês estão na academia, por exemplo, então vocês vão pegar um peso, vão pegar uma barra e vão erguer. Para vocês conseguirem erguer essa barra, vocês estão fazendo esforço interno para conseguir resistir a esse esforço que essa barra está fazendo. Então, a barra está solicitando você e você está reagindo com o esforço interno, fazendo força de reação nessa barra para tentar manter em equilíbrio, se for o caso. Então, nesse caso, a sua estrutura óssea está resistindo a esse esforço da barra. Então, o elemento estrutural também vai reagir, a esses esforços externos, e aí tudo para se manter o equilíbrio gera esse esforço interno. Então, vocês vão aprender o quê? A calcular e saber quais são esses esforços internos dos elementos estruturais. O efeito dessas forças internas poderá ser posto em evidência através do método das seções ou pelo método dos pontos, que também, o método dos pontos não deixa de ser o método das seções, porque a gente acaba passando seções imaginárias no elemento estrutural. E consiste em cortar imaginariamente, o elemento estrutural em seções imaginárias, para que nós conseguimos analisar ali qual o esforço interno que está ocorrendo naquele elemento devido àquele carregamento ali, essa solicitação externa que ele está submetido. Então, por exemplo, aqui, imagine que um elemento estrutural, aqui no caso uma barra, mas poderia ser qualquer elemento estrutural, ele é cortado por uma seção imaginária, ou seja, tem um plano aqui cortando o elemento em duas partes, e como nós consideramos que o elemento estrutural ele está em equilíbrio, as reações, as reações internas dessa parte, de uma das partes, é igual à solicitação da outra parte, só que de sinais contrários, de sentidos opostos. Então, aqui no caso, eu consigo analisar metade, de uma seção imaginária de um elemento estrutural, justamente porque ele está em equilíbrio. Então, se eu encontrar o valor desses esforços solicitantes, é exatamente o valor daquele ponto, ou dependendo, no caso do método da seção, a gente analisa por trechos. Então, aqui, para manter o equilíbrio em uma seção qualquer, as forças da esquerda devem ser iguais às forças da direita. Então, a gente sempre considera as forças iguais quando a gente passa um corte ali, uma seção imaginária nesse elemento estrutural. E cada seção do corpo que está em equilíbrio está sujeita a forças iguais, só que opostas, E essa seção, obviamente, tem que resistir aos mesmos esforços, tanto olhando pela direita, tanto olhando pela esquerda, em qualquer uma das partes. Tá, mas quais são esses esforços internos, então, que os elementos estruturais estão submetidos? Nós chamamos de esforço normal aquele esforço que é devido ao carregamento que está axial ou paralelo ao eixo longitudinal. Qual que é o eixo longitudinal? É o eixo que tem a maior dimensão aqui no caso,
dessa barra, mas ele é o eixo que está ali, digamos assim, agindo axialmente ao elemento estrutural. Ele é o eixo principal desse elemento. Então, aqui no caso, é o eixo que está na horizontal dessa barra. No pilar, seria o eixo que estivesse na vertical. Então, o esforço normal, ele é devido a todas as forças que estão na horizontal para essa barra. Se fosse o pilar, seria as forças na vertical. Por quê? Porque ele é o esforço que é causado pelas forças que estão paralelas a esse eixo longitudinal. Ou seja, paralelo é na mesma direção, né? Então, ele está aqui na mesma direção desse eixo longitudinal. Então, nós dividimos os esforços normais em esforços normais de compressão ou esforços normais de tração, porque esses esforços que estão acontecendo axialmente ao eixo longitudinal ou eixo axial, tanto faz, ele pode ou comprimir o elemento, em que você aperta o elemento, né, você realmente comprime, ou que você estica o elemento, que é o caso da tração, né? Então, posteriormente vocês verão que tem um ensaio de tração, né, que realmente é o ensaio que vai fazer a tração direta ali no elemento. Ou então eu tenho um ensaio de compressão, que é comumente utilizado nos elementos estruturais, para verificar o quanto que ele resiste a essa compressão. Então, realmente esse esforço que acontece paralelamente ao eixo axial. Então, aqui no caso, né, tem a compressão, em que está comprimindo, que a gente fala que é um esforço negativo, tá? Então, sempre que der negativo é porque está compressão. E tração é porque está esticando. Então, a gente considera o esforço de tração como sendo positivo. Então, como que a gente determina o esforço normal? Ele é determinado pela soma algébrica, ou seja, você vai somar as forças atuantes na direção normal, ou seja, na direção que está paralelo ao eixo longitudinal do elemento. Pode ser analisado tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, porque está em equilíbrio, que nem a gente viu. Então, a gente passa uma seção imaginária no elemento, você pode olhar para um lado ou para o outro, e aí analisar os esforços que estão ocorrendo, né, com relação ao eixo normal. Ah, mas por que tem que passar essa seção para verificar? Porque você está passando a seção para verificar naquele ponto, porque em outro ponto vai ser outro valor. Então, em cada ponto que você fizer, que você quiser saber o valor do esforço solicitante, você vai ter que passar a seção naquele ponto. Ou tem métodos, né, que você consegue calcular por trechos, e aí você faz uma seção para representar um trecho. Se houver tração, o sinal será positivo. Se houver compressão, o sinal vai ser negativo, igual havíamos comentado. Tá, então o esforço normal, no caso de uma viga, então vai ser as forças na horizontal, tá? Se for um pilar, seria as forças na vertical. Então, aqui no caso, como nós vamos ver os diagramas em vigas, o esforço normal, já que o eixo longitudinal da viga vai estar na horizontal, o esforço normal vão ser as forças horizontais. Agora, vamos estudar o esforço cortante, que é o esforço que causa cisalhamento na estrutura. O que é isso? Quando tem os esforços cortantes, né, que são os esforços que estão perpendiculares ao eixo longitudinal. Então, aqui no caso, se vocês repararem, são esforços que estão perpendiculares, então está 90 graus ao eixo longitudinal. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai tender a cisalhar o elemento, então ele tende a fazer um esforço de cisalhamento. Vocês vão ver depois que tem a tensão de cisalhamento, e aí que é causada por esse esforço. Então, ele tende a separar, a deslizar essas duas seções aqui da estrutura. Então, ó, produz o deslizamento entre as seções. Então, aqui está representando, né? Então, ele é calculado, tá? Pela soma algébrica de todas as forças que estão perpendiculares ao eixo longitudinal desse elemento. Então, você vai olhar para um dos lados, tanto faz se você olha pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, e você vai fazer a soma algébrica de todos os esforços que estão, todas as forças, né, que estão perpendiculares, né, ao eixo longitudinal. No caso de uma viga, por exemplo, seriam todas as forças que estão na vertical, já que o eixo dela está na horizontal. Nós consideramos o esforço cortante positivo, olhando pelo lado esquerdo para cima como sendo positivo e olhando pelo lado direito para baixo sendo positivo. Então, tem que ser opostos, né? Então, exatamente aqui
a gente considera para cima como sendo positivo, só que olhando para o lado esquerdo, pelo lado direito para baixo. E sempre quando for ao contrário, quando for para a esquerda, para baixo, daí ele vai ser negativo. E para a direita, para cima, ele vai ser negativo também. Ok. Momento fletor. Nós também temos o esforço interno devido ao momento fletor, que é o quê? Aquela tendência, né, as forças do momento que tendem a girar a estrutura, que a gente viu, né, na unidade anterior, que é a força vezes a distância. Então, nós consideramos o momento, né, de diversos pontos ali da estrutura. Bom, a tendência do esforço de momento é de provocar uma rotação da seção em torno de um eixo situado em seu próprio plano. Então, por exemplo, aqui no caso, ó, nós temos um elemento que está submetido a um momento, né, fletor aqui, que vai tender a fazer o que com esse elemento? Tracionar a borda superior e comprimir a borda inferior. Então, por exemplo, se eu tiver um elemento aqui, no caso a viga, e eu vou fazer essa força, que é o caso desse momento aqui que está ocorrendo, eu vou pegar aqui e fazer essa força, ele vai tracionar a parte de cima e comprimir a parte de baixo. No caso, esse aqui é a consideração negativa. A consideração positiva é sempre quando eu traciono as fibras inferiores, tá? Então, sempre lembrem, quando traciona a fibra inferior é o sentido positivo do momento. Ou seja, ele não é para baixo, ele é para cima, ok? E aqui essa fibra está sendo comprimida, né? Obviamente. Então, para que vocês consigam lembrar, né? Isso sempre de cabeça, sem precisar ficar buscando, pensem em uma viga comum, né? De edificação, em que as cargas estão vindo de cima para baixo, que é o que acontece normalmente, aonde que o concreto, né? A maioria das vigas aí de concreto, aonde ele tende a fissurar? Aonde tem tração. Quando traciona as fibras de baixo, acontecem essas fissuras e acaba fissurando a borda que está tracionada. Então, essa aqui é a consideração positiva, tá? Sempre quando está tracionando a fibra de baixo. Então, esse momento aqui, ele está nesse sentido aqui. Então, olhando para a esquerda, ele está no sentido horário e olhando para a direita, tá? Olhando pela direita, ele está no sentido anti-horário, então, sentidos opostos. Tá, mas então, o que são os diagramas de esforços solicitantes? É importante que vocês saibam que os diagramas nada mais são do que gráficos, tá? Então, você vai ter um gráfico, x e y, em que o eixo longitudinal do elemento está representado aqui. Então, o x, na verdade, é a distância do seu elemento estrutural, no caso, por exemplo, da viga. Então, aqui, ó, reparem que nós comumente desenhamos os diagramas logo abaixo das estruturas, tá? Então, aqui eu tenho a viga e o meu diagrama está logo embaixo. Por que o meu diagrama está logo embaixo? O meu diagrama está logo embaixo porque eu sei que cada ponto dessa viga aqui, eu tenho um esforço. Então, olha só, nesse gráfico aqui, eu tenho aqui a distância do meu elemento e o eixo Y vai ser o esforço solicitante, seja de cortante, seja de normal, seja de momento fletor. Então, eu vou saber o valor. Então, vocês conseguem entender que é um gráfico, em que aqui é a minha viga. Então, aqui a distância, tá vendo que tá L e L? E aqui são os valores do meu elemento. Então, eu tenho X e Y. Inclusive, tem o método das seções. Existem vários métodos, né, para calcular os diagramas de esforços solicitantes. Tem um método que chama método das seções, que esse método, ele retrata trechos, né, da minha estrutura e acha funções. Então, ele acha uma equação que vai definir, né, como que eu vou desenhar o meu gráfico e ele representa cada trecho. No caso aqui da nossa disciplina, nós vamos estudar o método dos pontos, que é um método relativamente mais simples, que também, né, é complicado de se entender, mas depois que vocês entendem, vocês vão ver que é legal de fazer esses exemplos.
e que você consegue saber em determinados pontos. Então, para cada ponto que eu quero saber o esforço solicitante, eu tenho que passar uma seção imaginária. Eu não vou achar uma equação, tá? Mas eu vou conseguir fazer ponto por ponto, desde que eu faça uma seção imaginária e analise um dos lados. Então, aqui no caso, né, o ponto da minha viga, se eu subir, eu sei o valor do esforço, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, consigo saber também o sentido ali que está acontecendo. Se fosse um diagrama de esforço normal, eu saberia se está comprimindo ou tracionando, por exemplo. Então, aqui no caso, eu tenho um esforço interno de cortante, um exemplo, né? Mas teria aqui os outros diagramas também, se fosse o caso. Bom, e os diagramas de esforços internos solicitantes, então, é uma forma objetiva de conseguir, então, analisar essa variação dos esforços ao longo do elemento estrutural. Em termos de projetos, obviamente, né, esses diagramas são extremamente importantes para nós sabermos qual a solicitação que está ocorrendo ao longo da estrutura e também para conseguirmos analisar os pontos críticos, onde está tracionando, onde está comprimindo, qual é o elemento, se esse elemento vai conseguir resistir. Então, pensa assim, para suportar a esses esforços, nós vamos ter que fazer cálculos, né, que vocês vão ver mais adiante, para conseguir calcular. Então, precisa ter certeza que o elemento vai conseguir resistir a esses esforços internos. Fazendo a analogia, se vocês estão na academia e pega mais peso do que vocês suportam, o que vai acontecer? Vocês podem se machucar, fraturar, acontecer alguma coisa. A mesma coisa com o elemento estrutural. Se ele não aguentar esse esforço interno, o que vai acontecer? Ele vai vir a ruína, fissurar, trincar. Então, também pode causar, né, até mesmo um colapso da estrutura. Então, é exatamente isso que nós queremos aqui. Nós vamos encontrar esses diagramas para posteriormente, na disciplina de concreto, madeira, estruturas metálicas, verificar se esses elementos destes materiais vão suportar esses esforços para determinadas situações. Então, aqui tem exemplos, né, de uma viga, por exemplo, aqui tem um momento aplicado, ó. Então, aqui são a representação, né, do diagrama de momento, aqui o diagrama de cortante, aqui tem uma outra viga com uma carga pontual, então diagrama de momento, diagrama de cortante, então consegue analisar, né, aonde é o ponto crítico aqui, por exemplo, ó, que tem um momento máximo, aqui o cortante máximo e assim por diante. Bom, com relação ao método dos pontos, como eu comentei com vocês, o método dos pontos nós vamos precisar escolher alguns pontos obrigatórios, tá? Que são pontos chaves, digamos assim, para nós conseguirmos fazer o traçado desses diagramas. E sempre tem que ter em mente que eu posso olhar pelo lado direito e posso olhar pelo lado esquerdo. Geralmente a gente escolhe o lado que é mais fácil, né, que tem menos esforços ocorrendo. Então, ó, são considerados pontos obrigatórios em que nós vamos ter que passar uma seção imaginária e olhar para um dos lados os trechos que ocorrem alterações na estrutura ou alteração na configuração do carregamento. Então, mudou o carregamento ou tem um apoio, qualquer tipo de mudança, a gente tem que fazer ali um ponto, né, uma seção ali imaginária para ser o valor que a gente precisa saber para fazer o traçado. Então, aqui, por exemplo, nessa viga, em que tem uma carga pontual de 10 kN, a 2 metros aqui do ponto A, e tem a reação de apoio. Então, quais são os pontos obrigatórios? Eu tenho o ponto A, o ponto C e o ponto B. Então, eu tenho que fazer as extremidades, que a gente sempre tem que fazer, na verdade, e tenho que fazer aqui onde teve essa modificação. Se tivesse outro ponto. Uma dica que eu vou dar para vocês é que, por exemplo, quando eu tenho uma carga pontual, é interessante que vocês façam análise desse ponto, considerando a carga de 10 e desconsiderando a carga de 10, porque geralmente nestes pontos de cargas pontuais, nós temos dois valores, porque onde tem carga pontual tem um degrau. Então é interessante fazer considerando ou não considerando, mas vocês conseguem também traçar se considerar somente com a carga, dá pra gente conseguir traçar normalmente. Mas enfim, então escolhe os pontos obrigatórios para passar a seção imaginária. Depois de passar a seção imaginária, olha para um dos lados e verifica quais são os esforços, né, solicitantes desse ponto. Se for o esforço normal,
você vai fazer o quê? No caso da viga, né, o eixo longitudinal está na horizontal. Então, se você quiser saber o esforço normal de um determinado ponto, você vai olhar para um dos lados e fazer a somatória de forças na horizontal. Se você quiser saber o esforço cortante de um determinado ponto, você vai olhar para um dos lados, né, desse ponto, e vai olhar todos os esforços que estão na vertical, que são os esforços que estão perpendiculares à viga, no caso. E se quiser fazer a somatória, saber o esforço de momento, você vai ter que fazer a somatória de momento, né, das forças ou de momentos aplicados que tiverem naquele determinado lado. O lado fica a escolha, né, de quem está calculando e pode escolher o lado mais fácil, né, para facilitar os cálculos. Regras do traçado. Existem algumas regras que, na verdade, são regras devido, né, a quando você passa realmente pelo método das seções, você acha essas equações e nós sabemos que, por exemplo, a equação do cortante, ela é a derivada, né, da equação do momento fletor. Então, na verdade, a equação do momento fletor, ela é a integral da equação do cortante. Então, tudo isso gera, né, conseguiu definir algumas regras de traçado, mas que, na verdade, vem tudo matematicamente, né, por conta de ser um gráfico, né, de ser ali, de obter funções, né, e ter ali uma equação para a gente conseguir definir. Mas, enfim, quais são essas regras, tá? Nos trechos que são descarregados, ou seja, aonde não tem carga, então aqui no caso, entre A e C, tirando ali o ponto C e o ponto A, não tem carga. Entre C e D também não. O que acontece aí nesses trechos? O cortante, o diagrama de cortante, então aqui ó, diagrama de esforço cortante, quilonewton. Claro, aqui está em quilonewton, mas poderia ser em newton, poderia ser em tonelada-força, depende, pode ser em qualquer unidade de força, tá? Aqui nesse caso, o que vai acontecer no diagrama de cortante? Ele vai ser uma reta constante. Por quê? Porque o trecho ali ele está descarregado. Então, reparem, ó, é uma constante. Constante, constante e constante. Isso para o diagrama de esforço cortante. Para o diagrama de momento fletor, é uma reta inclinada, que daria, no método das seções, uma equação do primeiro grau. Esse aqui seria um único valor, concorda comigo que nesse trecho aqui, ó, ele tem o mesmo valor de esforço, ó, mesmo valor. Então, aqui eu teria só um único valor. Aqui, ele já daria uma equação do primeiro grau, por isso que tem a reta e tem uma inclinação, né, porque tem um coeficiente angular. Então, no caso aqui, é uma reta, uma reta, uma reta, uma reta. Então, sempre que o meu trecho estiver descarregado, o meu diagrama de cortante é constante e o meu diagrama de momento fletor é uma reta inclinada, ok? Sempre quando eu tiver uma carga concentrada, ou seja, uma carga pontual, eu tenho uma descontinuidade no meu diagrama de esforço cortante. Então, aqui, reparem, eu tenho uma carga pontual de 60 e eu tenho um degrau de 60. Tenho uma carga pontual de 50, eu tenho aqui um degrau de 50. Como você sabe que esse degrau é de 50? Porque eu tenho 60 e paro no 10. Então, 60 menos 10, 50. Então, eu tenho um degrau aqui. 30, degrau aqui. Estou lá no mais 10 e vou parar no menos 20. Então, eu tenho 10 para cima e 20 para baixo. No total aqui, se eu somar 10 com 20, vai ter 30 nesse degrau. 90 e aqui 110. O diagrama de cortante, ele sempre inicia no zero da viga e termina no zero aqui na viga. Sempre tem que zerar, tá? E no diagrama de normal, sempre quando eu tiver uma carga pontual, eu também vou ter um degrau. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma carga pontual de 10 kN aplicada nesse ponto A aqui, e eu tenho uma reação de apoio de 10 kN contrária lá no ponto B. Reparem que ó, onde eu tenho a carga concentrada aqui, eu tenho o degrau. Aonde eu tenho a carga concentrada, eu tenho o degrau. O restante, eu não tenho, né? Então, ele tá o quê? Descarregado com relação aos esforços que estão na horizontal, que aqui eu tô no diagrama de esforço normal. Então, ele tá o quê? Constante. Então, pontual, degrau,
não tem nada constante, ok? Outra regra, sob carregamento distribuído uniforme, ou seja, carga retangular, a representação do traçado de cortante é uma reta inclinada. Então, sempre que eu tiver esforço distribuído, repare que esse esforço distribuído, ele é um esforço que está perpendicular ao elemento. Então, ele vai causar o quê? Um esforço de cortante, né? Ele vai tender a cisalhar esse elemento. Então, por isso que a gente está falando do diagrama de cortante. Então, no caso aqui, essa carga distribuída, sempre que tiver carga distribuída retangular, o que que vocês vão ter? Uma reta inclinada no meu diagrama de esforço cortante, olha lá, reta inclinada. Sempre carga retangular, cortante, reta inclinada. E o meu momento fletor vai ser uma parábola que representa uma equação do segundo grau, tá? Então, sempre vai ser uma parábola, tá? Então, não é reta quando tiver carga distribuída, tá? Então, reparem aqui que é uma parábola. Ah, professora, e se tiver um trecho com carga distribuída, um outro trecho descarregado, um outro trecho com carga pontual? Vai seguir todas essas regras de traçado para cada trecho. Pensem assim, então, no método dos pontos, nós vamos escolher os pontos obrigatórios. Obviamente que se quisermos fazer mais pontos para sermos mais precisos na hora de fazer o traçado do diagrama, pode também. Mas no mínimo tem que escolher os pontos obrigatórios, passar uma seção imaginária, olhar para um dos lados, fazer a somatória de esforços. Se eu quiser saber o esforço cortante, no caso de viga, né, vou ter que fazer as forças na vertical. Esforço normal, no caso de viga, vou fazer a somatória de esforços na horizontal. Momento fletor, vou ver o momento fletor no ponto da seção, sempre considerando o ponto de giro sendo o ponto da seção. E daí, eu vou ter valores. Esses valores eu jogo no gráfico, né? Vou jogar os valores no gráfico. E depois eu faço o traçado de acordo com as regras do traçado de diagramas. E aí, nós conseguimos, então, fechar, né, a elaboração dos diagramas de esforços solicitantes. Bom, vamos então agora para os exemplos em vigas para que vocês consigam entender melhor este conteúdo. Vamos agora analisar este exemplo em que nós temos duas cargas pontuais e uma carga horizontal, também pontual, de 10 kN. Então, nós temos um apoio simples e um apoio fixo. O apoio simples tem o VA, o apoio fixo tem o VB e o HB. O HB é igual a 10 kN, vocês aprenderam a fazer esses cálculos, né? Na unidade 2. O VB é 17,5. E o VA é 12,5. Vou escrever aqui em cima. kN. Tá. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar os pontos obrigatórios. Obviamente que a gente pode desenhar as linhas dos pontos obrigatórios para fazer o nosso diagrama. Então, eu já tracei aqui os eixos, né, digamos assim, na vertical. Posso também traçar os eixos na horizontal. Então, vamos começar, né, fazendo o diagrama de normal. No caso aqui, quais são os nossos pontos obrigatórios? Sempre quando muda o carregamento, né, ou muda a estrutura. Então, no caso aqui, eu teria o ponto A, este ponto aqui na carga pontual, este ponto aqui na carga pontual e o ponto B. Então, se eu fosse colocar aqui, né, vamos colocar forma. Esse aqui. Os pontos obrigatórios seriam o ponto A, vou colocar uma cor. Então, o ponto A, o ponto, digamos, aqui na carga pontual, vou chamar de C, D, e o ponto D. Então, esse aqui
são os pontos, né, que são, digamos assim, obrigatórios para que nós possamos analisar. Vamos nomear, então, esses dois pontos aqui de dentro, para que possamos, né, saber o nome desses pontos. Então, eu tenho um AB, vou chamar aqui de C e aqui de ponto D. Ok. Tracei aqui minhas verticais, posso traçar já a minha horizontal, para depois, então, passar a seção imaginária nesses pontos. Vamos passar aqui. Passar o normal e depois nós... Vamos passar aqui uma horizontal. Do diagrama de esforço. Opa. Esse aqui, o diagrama de esforço normal. O que nós temos, então? Vamos analisar o ponto A olhando para a esquerda. Então, eu desconsidero toda essa minha estrutura e olho só para a esquerda. Eu tenho algum esforço na horizontal, que seria o esforço que vai gerar, seria a força que vai gerar o esforço normal? Não, né? Então, aqui no caso, é zero. Então, o esforço, digamos assim, normal em A é zero. Ok. O esforço normal em C também é zero, né? Porque se eu olhar para a esquerda, eu não tenho nenhum esforço na horizontal. Então, o meu esforço em C é igual a zero também. E o meu esforço em D? Eu posso olhar tanto para a esquerda quanto para a direita. Se eu olhar para a esquerda, eu vou desconsiderar esse trecho DB aqui, vou desconsiderar, e vou ter o quê de esforço normal, ou seja, horizontal? Entrando 10 kN. Eu sei que entrando é compressão, pela regra dos sinais, e sei que, então, é menos 10 kN, né? A resultante desse esforço, porque ele está contrário do que nós adotamos como positivo, que é a tração. Então, eu sei que o normal em D é igual a menos 10 kN. Agora, então, podemos olhar o ponto B e olhar para a direita, né? Que eu consigo analisar mais fácil. Eu tenho só o esforço do HB entrando na horizontal. Então, causando normal no ponto B, eu só tenho 10, que também está entrando, né? E eu considero saindo, tracionando da minha seção positivo. Então, eu tenho que o normal no ponto B também é menos 10 kN. Nesse caso aqui, então, como que eu consigo desenhar o meu diagrama? Eu sei que no ponto A é zero. Eita. Vou desfazer. Eu sei que no meu ponto A é zero. Sei que no meu ponto C também é zero. Então, na verdade, meu diagrama aqui, ele é uma reta, né? Em zero, não tem nada. O ponto D é menos 10. O diagrama de esforço normal, nós podemos desenhar o lado positivo, que seria a tração, para cima, e o negativo para baixo, que é a compressão. Então, como que ficaria? Se eu tenho menos 10, eu vou vir aqui. E vou descer 10. Ah, professora, quanto que eu vou descer? Eu vou descer, na verdade, tentando fazer minimamente uma escala. Então, por exemplo, vou usar aqui que 2 quadradinhos são 10 para esse diagrama de esforço cortante. E eu sei também que no ponto D... Opa! No ponto C é 0, né? Então, peraí, deixa eu voltar. O ponto C é 0, no ponto D que é 10. Então, aqui
essa minha forma é no ponto D, é aqui. Então, ó, aqui é menos 10 e aqui também é menos 10, que é no ponto D. Ok. Então, o que que eu sei? O que que a gente viu? Que no ponto C é 0, no ponto D é menos 10. Então, vamos escrever aqui. Menos 10. E aqui também é menos 10. Opa. Menos 10. E como que eu faço, então, agora? Se eu sei que aqui é 0, aqui é 0, aqui é menos 10, aqui é menos 10, como que eu ligo, né, tudo isso? Eu posso ligar sabendo a regra do traçado. Então, aqui no caso, eu não tenho... tá descarregado com relação aos esforços horizontais, então é 0. No caso aqui, também tá descarregado com relação aos esforços horizontais, né? O 10 só começa aqui. Então, aqui ele também é 0. Então, aqui o nosso diagrama é todo no 0, né? E aqui, sim, ele tem menos 10. Só que esse trechinho aqui, ele é descarregado com relação aos esforços horizontais. Então, na hora de eu juntar esses dois aqui, eu vou juntar no menos 10. Então, vai ser uma reta constante não 10 quilonewtons. Então, esse aqui é o nosso diagrama de esforço cortante. Então, eu tenho 0, desço 10, continuo no 10. Então, esse trechinho aqui, ele está o quê? Sendo comprimido de menos 10 quilonewtons, com pressão. Então, esse aqui é o nosso diagrama de esforço normal. Somente nesse trechinho. Então, negativo é esse trechinho que está sofrendo compressão. Agora, eu vou apagar, vou limpar esses escritos para que a gente consiga fazer o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Agora, vamos fazer o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Passei aqui os eixos na vertical, nos pontos principais, né, obrigatórios que nós temos, e passei também o eixo horizontal para representar. Então, aqui nós vamos desenhar o diagrama de esforço cortante, em que neste caso aqui, nós consideramos para cima os esforços positivos e para baixo do eixo os esforços negativos. Ok. E depois a gente vai desenhar o de momento fletor, mas vamos olhar por enquanto o de cortante. Tá. Vamos olhar então os nossos pontos. Nós temos o ponto A, em que nós podemos olhar, passar uma seção imaginária e olhar ou pela direita ou pela esquerda. Se vocês olharem no livro didático, eu redesenho esses pontos e mostro para vocês quais seriam os esforços que vocês poderiam considerar olhando pela direita e quais seriam os esforços olhando pela esquerda. Aqui não é costume, no método dos pontos, a gente ficar redesenhando, porque leva mais tempo, mas caso facilite para vocês, pode redesenhar, ok? Aqui vocês passam uma seção imaginária, desconsidera um pedaço, né, uma das partes, e olha, analisa pelo lado que vocês queiram. Então, aqui está a consideração dos sinais, a seção imaginária. Se eu olhar para o lado esquerdo, essa é a minha convenção positiva. Se eu olhar para o lado direito, essa é a minha outra convenção também positiva. Então, vai depender do que a gente vai olhar. Então, é como se fosse aqui, ó. Vamos passar aqui uma... É como se a gente estivesse passando uma seção aqui, no ponto A, e desconsiderando essa estrutura. O que eu ia ficar aqui como... Vamos colocar branco essa seção. É como se essa parte da minha estrutura não existisse, essa parte do lado aqui, e eu ficasse somente com esse pedacinho aqui. O que eu teria de esforço cortante? O que gera esforço cortante? Esforço na vertical, no caso da viga. Então, no caso aqui, porque está perpendicular ao eixo longitudinal, né? Então, esforço cortante. O que eu tenho de esforço cortante no ponto A? O VA para cima. Quanto é o VA? 12,5 para cima. Se ele é para cima, ele é positivo, concordam? Porque eu estou olhando da seção para a parte de lá. E é para cima como sendo positivo o esforço cortante.
Então, o que eu sei? Que o meu esforço cortante do ponto A, ele é positivo. Então, vou desfazer aqui só pra gente conseguir escrever. Então, eu sei que o meu cortante, vou colocar V, porque V representa cortante na maioria dos livros, tá? Então, o meu cortante do ponto A não é o VA de reação de apoio, é o meu cortante em A. Ele vai ser 12,5 positivo. Então, ele vai estar para cima. Posso vir aqui e já desenhar ele? Posso, né? Já posso vir aqui e colocar 12,5. Mas vamos analisar os próximos, porque daí eu vou pegando as formas e já vou fazendo os valores. Vamos analisar agora o ponto C, né? A gente chamou esse daqui de C e esse aqui de D. Opa! E esse aqui de D. Tá, então vamos analisar agora o ponto C. Vamos olhar para a esquerda, para ficar mais fácil. Eu poderia olhar pela direita? Poderia. O que eu tenho de esforço cortante nesse ponto C? Aí é que tá, o ponto C tem uma carga pontual. Eu posso fazer considerando essa carga pontual e depois pelos traçados ligar os pontos, ou eu posso fazer desconsiderando e considerando. É como se fosse imediatamente antes dessa carga pontual e imediatamente depois, porque daí eu desconsidero e considero. Então, vamos supor, imediatamente antes, o que eu teria? 12,5, concorda? Na hora de fazer a somatória de forças verticais igual a 0, que seriam esforços normais, ou os esforços cortantes, o que eu teria? Só o 12,5. Então, concordam comigo que um dos valores do ponto C vai ser 12,5, mais 12,5? E logo depois vai ser o quê? 12,5 para cima e 10 para baixo. Para baixo ele é negativo. Então, eu ficaria que o cortante do ponto C é 12,5 para cima, menos 10 para baixo. Então, seria o quê? A somatória de forças na vertical igual, né, a VA para cima, menos o 10. Então, vamos escrever isso. Eu tô colocando esse aqui só para vocês imaginarem a seção, mas não necessariamente precisa, tá? Vocês podem simplesmente desconsiderar aqui e olhar para o lado esquerdo, ou desconsiderar aqui e olhar para o lado direito. Tá ok. Então, eu sei que o cortante do ponto C, vou colocar aqui C' para desconsiderar, tá? Vocês podem chamar cortante do ponto C1, cortante do ponto C2, como que vocês vão nomear? Aí vai de vocês. Um é 12,5, que é o desconsiderando. E o outro que é o cortante do ponto C realmente, né, considerando a carga de 10, é 12,5 para cima. Menos o 10. Então, na verdade, vai ficar quanto? 2,5 positivo. Ok. Sei aí que é 2,5 kN. O que mais que falta? O ponto D. O ponto D é mais fácil a gente olhar para onde? Para a direita, né? Que tem menos esforços, mas tanto faz, tá? Então, vamos passar aqui uma seção no ponto D. Vamos fazer ela considerando o 20 e desconsiderando o 20. Então, ó, vou considerar o 20 aqui. O que eu tenho de esforço cortante? Eu tenho 20 para baixo, que ele é positivo, né? Porque agora eu tô olhando para a direita. Então, ó, esquece isso aqui, tô olhando pela direita agora. Então, esses aqui são a minha convenção de sinal. Então, para baixo é positivo. Então, eu tenho 20 positivo para baixo e tenho 17,5 para cima, que é o quê? Negativo. Então, o meu cortante em D vai ser igual. Opa. O meu cortante em D vai ser igual a mais 20, né? Porque tá para baixo, e a minha convenção para baixo é positiva, menos 17,5.
Tenho mais alguma coisa na vertical? Não, essas são as duas forças na vertical. Então, vou fazer somatória dessas forças, estou de acordo com essa convenção. É isso que eu tenho, então. Qual que vai ser meu resultado? 2,5 positivo. Então, meu VD, 12,5. Agora, analisando o ponto D, desconsiderando a carga de 20, então, no caso aqui, a gente desconsiderando, quanto vai ser, digamos assim, o VD'? Vai ter só o 17,5. E também, quando eu analisar só o ponto B pela direita, vai ter só o 17,5 também. Então, o que que eu sei? Ó, se eu desconsiderar toda essa estrutura e olhar só pela direita, desconsiderando 20, eu tenho o 17,5 para cima, que é negativo. Então, eu sei que o meu VD, desconsiderando meu VD', digamos assim, e o meu V e o meu cortante no ponto B, ambos são menos 17. Ai, ficou bem pertinho. E meio quilonewton. Então, se ambos são 17,5 quilonewton, eu, né, vou colocar aqui um igual ao outro, porque também acabou o nosso espaço, mas dá pra entender que os dois são menos 17,5. Ok. Agora, eu vou colocar esses pontos no meu diagrama para conseguir iniciar o meu traçado. Poderia ter ido colocando também, sem problemas nenhum. Então, eu tenho aí que o VA... Opa, tá no branco? Não tô enxergando nada. Que o meu VA é 12,5. Tenho que o meu VC antes da carga é 12,5 também. Então, ele vai estar nesse valorzinho aqui em cima. E depois da carga, ele é 2,5. Então, na verdade, eu vou escrever aqui com pontos, que é melhor. Então, vou fazer aqui pontos no meu diagrama. Eu sei que ele tá no 12,5 aqui. Então, ele tá aqui no 12. E meio. Aqui, ele também está no 12,5. E depois, ele vai parar no 2,5. Ok. O ponto D, ele tá no 2,5 também. E depois, considerando, ele tá no menos 17,5. Então, aqui, ó. Opa. Ele vem pro menos 17,5. E no ponto B final aqui, né? Ele também tá no menos 17,5. Menos 17,5. Então, aqui eu tenho os pontos, né, em que eu encontrei esses valores. Então, eu encontrei que aqui eu tenho o ponto do 12,5. Aqui eu encontrei o 12,5. O 2,5, encontrei aqui também o 2,5.
Encontrei o 17,5 e o 17,5. Pronto. Coloquei todos esses valores que nós encontramos no diagrama. E agora eu vou fazer o quê? Ligar, né? Fazer o traçado desses diagramas. Eu poderia também já ir colocando conforme foi encontrando e já ir fazendo, tá? Tanto faz. O jeito que vocês preferem fazer fica a critério de vocês. O que que eu tenho entre A e C? Um trecho descarregado. Se ele é descarregado, eu vou fazer o quê? Vou ligar por uma... Opa. Vou ligar por uma reta constante, porque está descarregado. Então, é o mesmo valor que fica aqui. Ok. E eu tenho o quê? Uma carga pontual no ponto C, que é quanto? De 10. Concordam comigo que se a gente fizer 12,5 menos 1 menos 2,5 vai ficar 10? Então, esse degrau aqui, ó, ele tem realmente 10? O que faz sentido, né? Porque fica o degrau na carga pontual. Então, eu tenho VA aqui de 12,5, tenho degrau, tenho 10 e tenho degrau. Ok. E o que que eu tenho aqui agora entre C e D? Nada, né? O meu trecho, ele é o quê? Descarregado. Se ele é descarregado, eu traço uma reta constante entre esses dois pontos. Ok. Encontrei aí a minha reta constante. Entre esses dois pontos aqui, eu tenho a carga de 20, que vai ser o quê? A carga pontual. Se é uma carga pontual, eu tenho um degrau também de 20, vamos ver? Tô no 2,5, então eu tenho 2,5 aqui até o eixo 0. Depois eu tenho mais 17,5. Somando os dois, eu tenho 20. Então, a carga pontual ali na carga de 20 tá certo. Então, tem um degrau aqui. Esse trecho tá descarregado, constante. E aí, depois eu tenho o 17,5, que é uma carga pontual para cima. Olha o meu degrau aí. Então, eu tenho aqui o diagrama de esforço cortante dessa minha estrutura. O que que eu tenho? Que esse trecho está sendo solicitado por 12,5 positivo, aqui 2,5, e o meu último trechozinho aqui de 17,5. Então, os meus trechos mais críticos são entre A e C, e D e B, no caso do esforço cortante. Então, aqui no caso, o meu esforço ele é positivo. Aqui também é positivo. E aqui ele é negativo. Então, esse aqui é o nosso diagrama de esforço cortante. Eu consigo também conferir esse diagrama de esforço cortante pelo método gráfico que a gente fala. Então, como assim? Como assim a gente vai conferir? Pensa assim, ó, tô no zero do meu diagrama e eu tenho uma carga pontual de 12,5 para cima, que é a reação de apoio. Então, eu subo 12,5. Aí, eu não tenho nada no trecho, então eu continuo no 12,5. Ok. Encontrei uma carga pontual de 10. Se eu tô no 12,5 e eu vou descer 10, eu vou parar no 2,5. Não tenho nada. Continuo, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Encontro a carga pontual de 20. Então, o que que eu faço? Eu desço 20. Parei, tava no 2,5, né? Então, vou descer 2,5 e vou descer 17,5 para completar o degrau de 20 aqui. Parei no 17,5. Tem alguma coisa cortante? Não, né? Perpendicular ali não tem nenhuma força. Então, continuo. Encontrei uma força de 17,5 para cima. Fechei o meu diagrama. Então, consegui conferir, está tudo certinho o que a gente fez. Agora, vamos para o diagrama de esforço de momento fletor. Bom, para dar continuidade, limpei as contas aqui do diagrama de esforço cortante. E agora, vamos fazer o diagrama de momento
fletor. O diagrama de momento fletor, nós vimos que nós consideramos tracionando as bordas inferiores como sendo positivo. Então, aqui o sinal é invertido, tá? Ele fica para baixo, positivo, e para cima, negativo, tá ok? Como que nós vamos calcular, então? Passando uma seção imaginária aqui no ponto A e olhando para a esquerda, tem alguma força causando momento? Não, né? Se a gente passar a seção, na verdade, e olhar para a esquerda, vai desconsiderar tudo isso aqui e só vai ter o VA, né? Pontual ali. E a gente viu que força pontual não causa momento fletor porque não tem distância. Então, o momento fletor em A é 0, tá? Então, eu posso vir aqui e já colocar aqui. Vou desenhar de outra cor. Que o momento fletor em A, ele é, na verdade, 0. Ok. Achei o momento fletor em A. Qual é o meu momento fletor em C? Se a gente for parar para pensar aqui no ponto C, desconsiderando tudo e olhando para a esquerda, o que nós temos? Nós temos o VA, né, aqui no ponto A, causando momento no ponto C, né? Porque se a gente pegar aqui uma régua, por exemplo, colocar minha mão no ponto C, porque onde a gente passa a seção é o nosso ponto de giro. Então, o VA, ele vai estar causando giro nesse ponto aqui C. Então, nesse caso, de quanto seria? Seria de 12,5 vezes 1. Então, no caso ali, o meu momento fletor no ponto C, ele vai ser igual a 12,5 vezes 1. Então, 12,5 quilonewton por metro. Posso já colocar aqui ou posso colocar tudo depois. Vamos analisar agora no ponto C. No ponto D, aliás. É mais fácil olhar para a esquerda. Por quê? Pela direita. Por que pela direita? Porque tem menos esforços. Mas, se você olhar para a esquerda, vai dar na mesma. O que eu tenho causando momento no ponto D? A força de 20 não, porque está pontual. A força de 10 está na mesma linha de ação, também não. Então, o VB, né, que é 17,5, vai tentar causar. E aí, no caso, este ponto aqui, ele está girando em qual sentido? No sentido que é anti-horário. Olhando pela direita, o que é positivo? Anti-horário. Então, aqui no caso, no caso, o momento fletor do ponto D ele vai ser igual a 17,5 vezes 1, né, no caso, que vai dar 17,5. Então, já vamos colocar aqui quilonewton por metro, mas não esqueça, né, que tem que fazer vezes a distância, que aqui no caso é 1. Achamos o momento também fletor do ponto D. Nós olhamos o sinal, né, aqui tá positivo, e do 12,5 aqui, ele está também, né, no sentido horário, que é positivo porque tá no mesmo sentido olhando pela esquerda. Então, ambos aqui são positivos, tá? E olhando no ponto B, o que eu tenho? Olhando pela direita, desconsidera tudo, olha pela direita, eu tenho só o 17,5, mas aplicado, e o 10 também. Então, o momento, tanto em A quanto o momento em B, eles são ambos iguais a 0. Então tá, já sei aí os meus valores. Vamos inserir aqui os meus pontos, então. Inserir o meu 0 aqui em A, descobri que o meu momento no ponto C é 12,5. Então, vamos aqui no 12,5. E vamos depois no 17,5. E depois tinha
o zero aqui ainda, né? Então, tenho aqui os meus valores. Então, colocando aqui os valores, é 0, 12,5. Positivo, né? Então, por isso que eu tô desenhando para baixo. Aqui, 17,5. E aqui, 0. Como que eu vou ligar esses pontos? Pela regra do traçado. Então, o que que eu tenho? Quando eu tenho um trecho descarregado, o meu cortante é constante e o meu diagrama de momento fletor é o quê? Uma reta inclinada. Ok. Aqui, descarregado, constante. Aqui é o quê? Uma reta inclinada também. Ok. E o final? Descarregado, constante, reta inclinada. Deixa eu fazer maior. Esse aqui, então, é o meu diagrama de momento fletor, em que essa viga está sendo tracionada na borda inferior ao longo de toda a sua linha de extensão. Então, ao longo de toda a sua extensão, ela está tracionando a borda inferior. Para vocês saberem, tá? Como curiosidade, o momento fletor, ele sempre é desenhado, né? O diagrama ele é sempre desenhado do lado da borda que está tracionando. Então, aqui no caso, se o carregamento está vindo de cima para baixo, ela é biapoiada, está tracionando as bordas inferiores, ele tem que realmente estar desenhado para as bordas inferiores. Se esse carregamento tivesse ao contrário, tivesse tracionando as bordas superiores, ele estaria na parte de cima, tá? Por isso que, inclusive, a gente inverte o sinal para a gente conseguir, né, ter essa visualização. Então, aqui nós encontramos o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor e tínhamos encontrado o diagrama de esforço normal. Tem como conferir o diagrama de momento fletor? Tem como pela área, tá? Como eu falei para vocês, pelo método da seção, a equação, né, que gera no esforço de momento fletor, ela é integral do cortante. Então, a gente conseguiria aqui calcular, né, fazer essa verificação pela área. Então, eu vou ensinar vocês aqui, caso vocês queiram, mas aqui já teria acabado o exercício. Mas se quisesse conferir, como que a gente faz? A gente começa no zero, a não ser que tenha um momento fletor aplicado. Aqui no caso não tem nenhum momento aplicado, que seria representado, né, por um momento realmente, estaria ali no sentido horário ou anti-horário. Então aqui não tem, eu só tenho forças. Então eu começo no zero. E o próximo ponto é o ponto anterior mais essa área, tá? Então no caso aqui seria zero mais essa área, mais a área anterior a esse ponto. Quanto é essa área aqui? Concorda comigo que aqui é 12,5? Então, aqui é um retângulo, né, que a gente tem aqui. E eu tenho base de 1 metro e altura de 12,5. Então, base vezes altura, 12,5 vezes 1, 12,5. Então, pensa, esse ponto é o ponto anterior mais essa área. Então, é 0 mais essa área 1, que é 12,5. Ok, parei aqui nesse 12,5. O próximo ponto é o ponto anterior mais essa área aqui antes desse ponto. Quanto que é essa área? Quanto que é 2,5 vezes 2, porque é um retângulo, né? Vai ser 5. Então, se eu tô no 12,5 positivo, que essa área era positiva, e vou somar essa área positiva, então eu vou somar 5. Então, parei no 17,5. O próximo ponto é o ponto anterior mais a próxima área. Mas espera lá, a próxima área é negativa. Então, vou ter que retirar, na verdade. De quanto é essa área? Base vezes a altura. Então, 17,5 vezes 1 é 17,5. Só que é negativo. Então, se eu estou no 17,5 positivo menos essa área, que é 17,5, vou para o zero. Conferir meu diagrama, está correto. E aí, tá tudo certo.
Então, podem ficar tranquilos. Agora, vamos para o próximo exemplo. Agora, nós vamos para um exemplo em que nós temos uma carga distribuída retangular e uma viga biapoiada. Então, aqui neste caso, a reação aqui, se eu chamar de VA, vai ser essa viga aqui é uma viga simétrica, que a força resultante seria 5 vezes 2, que é 10. Como ela é simétrica, não tem carga na horizontal, não tem diferença, tem um eixo de simetria, eu sei que eu posso dividir essa carga aí por 2, já que eu tenho duas reações de apoio, para ficar em equilíbrio. Então, o meu VA aqui vai ser 5 kN, e o meu VB aqui, 5 kN. Ok, vamos iniciar agora, então, o traçado dos diagramas. Passei aqui essas linhas que estão em cinza, né, que são o meu eixo vertical dos pontos obrigatórios. Vocês vão ver que, para a carga distribuída, é interessante a gente fazer pontos intermediários, né, para que a gente consiga desenhar a parábola do momento fletor, já que, quando é carga distribuída, aqui eu tenho uma reta inclinada e aqui uma parábola, então a gente consegue desenhar com maior precisão. Mas vamos seguir o que nós estávamos fazendo. Vamos fazer primeiro os pontos principais. Quais são os pontos obrigatórios? O A e o B. Então, eu sei ali que o meu ponto obrigatório é o ponto A. Então, seria aqui o meu ponto A. E também seria... Opa! O meu ponto B. Já passei aqui as minhas linhas. Vamos desenhar primeiro o diagrama de esforço cortante. Então, aqui, diagrama de esforço cortante. Eu sei que para cima é positivo, para baixo é negativo. E então, vamos agora analisar o cortante desses pontos. Se eu passar uma seção e desconsiderar toda essa minha estrutura e olhar somente o ponto A pela esquerda, o que eu tenho de esforço cortante? Eu tenho o VA aplicado nesse ponto. Então, eu vou ficar somente com o VA aplicado, que é de 5 kN. Olhando para a esquerda, para cima é positivo. Então, o meu VA vai ser 5 para cima positivo. Tá, se o meu outro ponto obrigatório é o VB, já vamos olhar aqui. O que eu tenho no ponto B, olhando pela direita? 5 kN para cima. Só que quando eu olho para direita, eu tenho que ir para baixo positivo. Então, na verdade, olhando no ponto B, o VB, né, o cortante em B, é menos 5. Então tá, vamos escrever isso aí então, que é o que a gente achou. Então, a gente viu aqui que o VA, cortante no ponto A, desconsiderando tudo, olhando pela esquerda, tá para cima 5, então ele é positivo. Então, o cortante do meu ponto A é igual a 5 kN positivo, perfeito. Ponto B, olhando para a direita, 5, vou ter só o 5 aqui, né? Desconsiderando tudo, vou ter só o 5. E para baixo é positivo, então, na verdade, o meu cortante no ponto B é igual a menos 5. Ao contrário, né, do que a gente adota como positivo. Achei meus dois pontos principais. Poderia calcular um ponto aqui no meio? Poderia. Bem no meio? Sim. A 1,5 metros aqui? Poderia. De qualquer ponto na minha estrutura, eu posso passar uma seção imaginária, olhar para um dos lados e saber o valor do meu esforço interno. Qualquer ponto, tá? Em qualquer distância. Inclusive, quanto mais pontos calcular, mais precisão você vai ter para desenhar o seu diagrama. Perfeito, mas temos aí os dois pontos. Vamos desenhar aqui o valor desses pontos, então. Vou fazer aqui mais ou menos uma escala, que a cada um quadradinho é 5. A escala não precisa ser a mesma para o diagrama de esforço cortante, momento fletor, e também não precisa estar perfeito, né? É só uma estimativa para que vocês consigam entender. Então, aqui, 5, e no VB, menos 5.
Ok. Então, eu sei que aqui é 5, positivo, e aqui é menos 5. Tá. Como que é o traçado de uma carga retangular? Para o cortante, é uma reta inclinada. Eu vou ligar esses dois pontos aqui. Por uma reta inclinada. Ok. Olhem aqui, reparem, que tá bem fraquinho, digamos aqui, mas aqui é o meu eixo zero, né, ó. Aqui, vou fazer bem fino. Aqui está o meu eixo zero. E aqui está vindo, né, o meu diagrama de cortante. Então, aqui no caso, pincel, eu tenho 5, menos 5, e tenho ligando. Então, aqui vai ser positivo, e aqui vai ser negativo, tá? Ok. Vamos conferir se isso aqui tá certo? Eu tenho 5 para cima, pontual, então tem um degrau de 5, e eu tenho uma carga pontual que, na verdade, eu sei que ela tem uma reta inclinada, e que essa inclinação, ela é 5 quilonewtons a cada 1 metro. Então, ela desce 5 quilonewtons, então pensa assim, a inclinação dela, ela desce 5 quilonewtons na vertical, a cada 1 metro. Então, a cada 1 metro desce 5 quilonewtons, a cada 1 metro desce 5 quilonewtons. É isso aqui a inclinação. Então, pensa só, se eu estou no 5 e eu desço 5 quilonewtons a cada metro e eu tenho 2 metros, então eu vou descer 10, não vou? Se eu estou no 5 positivo e tenho que descer 10, aonde eu vou parar? No menos 5. E aí eu encontro o quê? Uma carga pontual de 5. Zerei o meu diagrama. Então, o meu diagrama de esforço cortante está desenhado. Eu tenho esforço normal aqui? Eu tenho alguma força na horizontal que esteja axial ao eixo longitudinal? No caso aqui não, né? O HB aqui vai ser igual a 0, então o meu diagrama de esforço normal aqui no caso seria 0. E o meu diagrama de momento fletor? Vamos olhar aqui essa viga. O que eu sei? Que eu tenho que fazer o ponto obrigatório, que é o VA e o VB. Tá, então vamos fazer aqui o VA. Passa uma seção, desconsidera tudo isso aqui e olha para a esquerda. Tem algum momento aplicado? Não. Então, o que eu vou ficar? Desconsiderando tudo, não tenho nada. Então, o momento fletor no ponto A é 0. Momento fletor no ponto B. Desconsidero tudo, olho pela direita, não tenho nada. Não tenho momento fletor aplicado, também é 0. Então, eu sei que vai começar em 0. E vai terminar em 0. Ok. Então, o momento fletor no ponto A é igual ao momento fletor em B, que é igual a 0. Tá bom, mas pela regra do traçado, quando eu tenho uma carga distribuída uniforme, ou seja, retangular, o meu cortante é uma reta inclinada e o meu momento é uma parábola. Então tá, então eu sei que é uma parábola que vai acontecer aqui. Mas como que eu sei se essa parábola é assim, é assim, é assim, ou é assim? Como que a gente vai saber como desenhar essa parábola? A gente tem que achar pontos intermediários. Quanto mais pontos intermediários nós acharmos, melhor vamos achar a nossa parábola. Então, eu poderia fazer no 1, no meio, no 1, no 1,5, passo uma seção, olha para lá, acho o valor, desenho o ponto aqui e ligo o ponto. Qual é a forma mais simples? Eu já sei que aqui, ó,
o meu diagrama de cortante cortou meu eixo zero aqui. Então, o meu traçado cortou meu eixo zero exatamente aqui. Então, o meu cortante aqui é zero. E onde o cortante é zero, o meu momento é máximo. Sempre, tá? E nós queremos saber sempre os pontos críticos. Então, o momento máximo muito nos interessa, principalmente para dimensionar os elementos estruturais posteriormente. Então, eu já sei que aqui, nessa linha aqui, digamos... Opa! Nessa linha aqui, eu vou ter um momento máximo. Vamos colocar aqui. Então, aqui eu vou ter o meu momento máximo. Ok. Como que eu acho o valor desse momento máximo? Aqui, como é simétrico, já daria pra gente saber que fica no meio, que é 1 metro. Mas, se não fosse simétrico, como que a gente teria que fazer? Teria que achar essa distância aqui, que é a distância para saber aonde é que o cortante é igual a zero. Então, na verdade, a gente iria ter que achar essa distância aqui, tá? Eu vou chamar essa distância aqui de distância D, que é a distância para, né, o meu cortante ser zero. E como que eu vou achar essa distância D? Eu calculo essa distância D de duas formas, né? Eu posso calcular pelo método dos pontos, ou fazer uma semelhança de triângulo entre esse triângulo grandão aqui e esse triângulo pequenininho, conseguimos achar a distância D, ou pela inclinação. Deixa só eu apagar aqui pra gente ter espaço. Vou apagar o que a gente fez aqui do... Na verdade, eu vou inserir uma forma. Como que eu faço, então? Eu sei que a inclinação dessa linha aqui, né, dessa reta, é 5 kN a cada metro. Então, eu desço 5 kN, opa, aqui. Eu desço 5 kN a cada 1 metro. Tá. Se eu tenho 5 kN para zerar, qual é essa distância? Então, se eu tenho 5 kN, qual é a distância D? Opa! Qual é a distância D? Multiplico o cruzado e isolo D. D, nesse caso aqui, vai ser 5 dividido por 5. Então, vai ser 1 metro. Multiplica cruzado, como se fosse uma regrinha de 3, tá? Então, eu sei que o D aqui é igual a 1 metro. O que isso significa? Significa que eu vou ter que fazer o valor desse esforço solicitante no ponto de 1 metro. Então, o meu 1 metro vai passar a ser obrigatório para esse ponto aqui. Então, eu sei que aqui, neste ponto, vai ocorrer o meu momento máximo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Passar uma seção aqui e olhar ou para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Então, vamos supor, se a gente fosse passar uma seção aqui e olhar para a esquerda, como que ia ficar? O que está causando momento nesse ponto? A gente está fazendo diagrama de momento, né? Ia ficar 5 horário vezes, no caso aqui o total é 2, então vezes 1, né? A gente está na distância de 1 aqui. Na verdade, tem que ver o D, né? Então, aqui, nesse ponto aqui, a gente achou que o D é 1. Então, essa distância aqui é 1. Então, eu tenho 5 vezes 1, girando no sentido horário. E girando no sentido anti-horário, eu vou ter a força resultante dessa carga distribuída, que vai estar bem no meio, vezes 0,5.
Por que 0,5, professora? Porque, na verdade, eu vou ficar na metade. Então, vamos fazer assim, vamos redesenhar isso aqui. Vamos selecionar, como se a gente estivesse fazendo essa metade aqui. Então, aqui, ó, eu copiei esse trecho aqui pra cá, que seria o trecho o quê? Que a minha distância é 1. Então, aqui, ó, a gente achou que essa distância aqui tem que ser 1. E agora a gente vai calcular o quê? O momento fletor desse ponto aqui, para essa distância que a gente sabe que é o momento máximo, neste ponto. O que vai causar momento aqui? O momento fletor máximo vai ser igual ao VA vezes 1, né? Então, esse ponto aqui vai tender a girar no sentido horário. Eu tô olhando pela esquerda, então, meu sentido horário, ele é o quê? Positivo. Então, vai ser 5 vezes 1, menos a força resultante, vezes metade da distância, né, que ela tá. Então, vamos achar aqui a força resultante primeiro. Como vai ser a força resultante dessa carga distribuída? Vai ser... a área, só que esta área aqui, porque eu só tô olhando metade da seção, não posso pegar a área toda dela, eu só tô olhando metade, então eu tenho que refazer ela. Quanto é a força resultante deste pedaço aqui? 5 kN por metro por 1 metro, então essa força resultante, ela é de 5. E qual é a distância aqui dessa força resultante até o ponto de giro? 0,5. Por que é 0,5? Porque a metade da distância, ela fica no centroide, então tá na metade. Então, na verdade, esse ponto aqui tá girando por conta dessa força resultante, né? Só que pro sentido contrário, que a gente adota como positivo. Então, aqui vai ficar 5 vezes 0,5. E esse daqui é o valor do momento máximo, não tenho mais nada, né? Então, no caso, o meu momento máximo, ele vai ser igual a 5 menos 5 vezes meio. Ou seja, vai ser igual a 2,5 kN por metro. Então, eu sei que esse valor aqui do meu momento máximo é 2,5. Claro que ficou exagerado aqui, né, o tamanho, mas vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar um ponto. Igual a gente estava desenhando. Não precisa ser a mesma escala, então não tem problema. Então, esse aqui é o nosso ponto do momento máximo. Que é igual a 2,5 kN por metro. Por que eu desenhei para baixo? Porque aqui é o diagrama de momento fletor. Então, aqui é o diagrama de momento fletor. Para baixo ele é positivo e para cima ele é negativo. Então, por isso que eu desenhei para baixo. E agora eu consigo fazer o quê? Desenhar a nossa parábola. Se eu quisesse achar um ponto intermediário, era só eu refazer essa seção aqui, por exemplo, para meio. E refazer para 1,5. E aí eu ia achar pontos intermediários aqui para conseguir ligar a nossa parábola. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Fazendo, então, uma parábola, eu sei que esse momento máximo aqui é 2,5. E aí, seria, então, essa aqui a configuração do diagrama de momento fletor para essa viga, tá? Então, seria uma parábola aqui do segundo grau.
sendo, né, que aqui ela está positiva. Como assim positiva? Ao longo de todo o seu eixo, tá tracionando as fibras de baixo. Então, por exemplo, se é uma viga de concreto, a gente vai ter que fazer o quê? Aumentar o diâmetro das armaduras, né, dessa borda inferior, porque o concreto não resiste bem à tração. Ele resiste muito melhor à compressão do que à tração, né? Então, teria que reforçar essas fibras inferiores, tá? Porque senão ia tender a fissurar. Então, agora vamos para o nosso último exemplo desta videoaula, que nós vamos misturar a carga distribuída com a carga pontual em uma única viga. Aqui nós temos, então, uma viga com a carga distribuída e com uma carga pontual de 10 no balanço. Já tenho aqui os valores das reações de apoio, o HB é igual a 0 porque eu não tenho esforço na horizontal, então logo, se eu não tenho esforço paralelo ao eixo longitudinal, eu não vou ter. O meu diagrama de normal vai ser 0, né, ao longo de toda essa viga. Ok, então eu vou desenhar aqui primeiro os meus eixos, né? Vertical e horizontal. Opa! Então, aqui o meu eixo horizontal, vertical. Como que eu sei? Eu tô desenhando, na verdade, os eixos exatamente nos pontos principais. Eu tenho que saber aqui um ponto no meio, mas vamos deixar para calcular exatamente no momento máximo. Eu vou calcular aqui o meu diagrama. De esforço cortante primeiro. Então, vou ter aqui meu diagrama de esforço cortante, para cima positivo, para baixo negativo. E vou desenhar também os meus pontos principais, que são os pontos obrigatórios. Opa! Que vai ser onde modificar ou a estrutura ou o meu carregamento. Então, aqui no caso, eu tenho um apoio, as extremidades também a gente sempre considera. Sei que eu vou ter um ponto depois de momento máximo aqui, mas a gente não precisa fazer por enquanto. Ali teve um apoio, aqui o final da estrutura. Se eu tivesse uma carga pontual aqui, eu teria que fazer também um ponto exatamente nessa carga pontual. Então tá, esses são os nossos pontos obrigatórios. Aqui eu chamei de A, aqui de B, vou chamar aqui de C então, tá? E aí vamos analisar então agora os esforços que estão solicitando com relação ao cortante dessa viga. E a esses pontos principais, vamos passar a seção imaginária e olhar ou pela direita ou pela esquerda. O que está causando, então, esforço cortante? As forças que estão na vertical, que vão estar 90 graus ao eixo longitudinal. Tá bom, então. Então, no ponto A aqui, o que eu vou ter olhando para a esquerda? Se eu desconsiderar toda a minha estrutura, então aqui no caso, por exemplo, se eu fizer aqui toda essa desconsideração e olhar somente o ponto A, o que eu vou ter? Somente a força aplicada de 16,25. Então, eu sei que o cortante é para cima de 16,25. Para cima, olhando pela esquerda, é positivo. Então, eu sei que o VA é 16,25. Ok. O ponto B, que é o próximo ponto, compensa eu olhar o quê? Para a direita. Por que compensa eu olhar para a direita? Porque eu vou ter menos esforços aqui. Então, o que eu vou ter olhando o ponto B?
eu vou ter o 10 para baixo, vou ter a resultante dessa carga distribuída e vou ter o VB. Aí é que tá. Aqui tem uma carga pontual, que é no ponto intermediário, de 43,75. Eu posso fazer uma seção e considerar essa carga, e posso fazer uma seção e não considerar, porque daí eu vou saber exatamente os 2 pontos desse valor. Mas, se eu considerar, pelo traçado, a gente também consegue saber desenhar o diagrama. Mas eu ainda acho mais fácil fazer na iminência, né, antes ali considerando a carga, e na iminência depois não considerando. Mas fica a critério aí de vocês. Então, vamos aí anotar isso tudo que a gente falou. Então, no caso aqui, no ponto A, o meu cortante no ponto A é exatamente a carga pontual que tá para cima. Então, tá no mesmo sentido olhando pela esquerda. Então, é 16,25 quilonewtons. Quilonewtons a unidade. Ok. E agora, o meu cortante do ponto B, olhando para esquerda. O que que eu tenho? Pela direita, aliás. O que que eu tenho aqui pela direita, ó? Tudo isso aqui. Então, se a gente copiar esse pedacinho aqui, que seria o cortante do ponto B, o que que eu vou ter? Vou ter que o meu cortante do ponto B ele vai ser igual. Eu vou considerar agora, fazer considerando a carga. Vou ter 43,75 para cima. Para cima, é positivo ou negativo no meu cortante, olhando pela direita? Porque agora eu estou olhando pela direita, né? Então, aqui, ó, é pela direita. Então, aqui eu estou redesenhando o ponto, mas não necessariamente precisaria. Poderia só pensar aqui e fazer. Mas aqui, 43,75 para cima, que é negativo, né? Porque para baixo ali é positivo. Então, aqui é negativo. Ok. E eu tenho mais o que para baixo? O 10, que daí é positivo. E aí, vocês concordam comigo que eu tenho uma força resultante aqui devido a esse carregamento retangular? De quanto é o nosso carregamento? De 10 quilonewtons por metro. Então, essa força resultante é 10 por 1, né? Porque, então, é 10 vezes 1, que no caso é 10. Tá, então essa força resultante é de 10. E qual é a distância que essa força está? Exatamente no meio, né? Então, eu vou ter 0,5 para um lado e 0,5 para o outro. Ai, não tem distância agora. Será que você consegue cortar? Vou voltar. Corto. Eu parei assim, 10 vezes 1 é 10. Aí você corta ali e volta pro que eu tô falando, tá? Porque eu fiz o 10 aqui, coloquei 10 vezes 1 é 10. Aí você corta e volta aqui, que daí vai dar certo. Tá. Então, tem uma força resultante para baixo, que é de quanto? De 10. Para baixo é o quê? Positivo. Então, mais 10 devido ao quê? Essa daqui é a nossa força resultante. Ela vai estar exatamente na metade aqui, mas como é só cortante aqui, não é momento, não vamos pensar na distância ali por enquanto. Ok, então esse aí é o nosso ponto B, cortante do B. E o cortante do C? Se a gente passar uma seção e olhar o cortante do C, vai ser exatamente o 10, né? Eu tenho um 10 ali aplicado, vai ser 10 para baixo, então vai ser 10 positivo. Se vocês quiserem, a gente pode calcular também o B, sem considerar essa carga de 43,75, para saber qual vai ser o outro ponto desse degrau que vai ter ali nesse ponto. Vamos calcular aqui um VB linha, só para vocês verem. Então, eu vou desconsiderar, vou chamar aqui de VB linha, mas é um VB ali, sem considerar, na iminência depois. O que que teria daí? Eu desconsidero 43,75, né? Eu vou ter só o 10 para baixo, que é positivo por causa da convenção para a direita, mais o 10 da resultante.
Então, na verdade, aí o meu esforço vai ser, meu ponto vai ser 20 quilonewtons nesse ponto, tá? E o VC aí, a gente viu que tem o quê? Só o 10 aí pra baixo. Que pra baixo é positivo. Então, vai ser 10 quilonewtons. Então, agora eu tenho todos os pontos para desenhar o meu diagrama. Então, eu tenho aqui que o VA, o meu cortante em A, é 16,25. Vamos desenhar aqui. É 16,25. Eu sei que o meu cortante em B é menos 43. E 75. E o meu cortante... Não, pera. O meu cortante em B... Ah, eu não somei aqui. Não fiz o restante, deixa eu escrever aqui. Ó, o cortante B é menos 43,75, mais 10 e mais 10. Então, vai ficar o cortante em B igual... Deixa eu apagar aqui pra gente poder escrever. Meu cortante em B vai ser menos 23,75, tá? Porque ficou menos 43, mais 10 e mais 10. Então, ficou menos 23,75. Tá. Então, aqui no caso... Formas. Eu sei que o meu cortante em B, né? Um dos pontos é no menos 23,75. Ok. E o outro ponto é no 20. Aqui no caso, é no menos 23,75. Então, aqui é no menos 23,75 e o outro é no 20. O cortante em C é no 10. Positivo, né? Tem 10 para baixo é positivo, então, positivo. Vamos desenhar aqui os valores. Opa. Então, aqui, cortante em A, 16,25. Ok. Cortante em B, 1 é 23,75 negativo. O outro é 20 positivo. E em VB é 10 positivo. Perfeito. Encontramos os pontos. Como que nós vamos, então, agora ligar? O que é que eu sei? Eu sei que se eu tenho uma carga distribuída retangular, o meu diagrama de cortante, ele é o quê? Uma reta, tá? Ok. Se eu tenho uma carga pontual, que no caso aqui é a minha reação de apoio, eu tenho que ter um degrau no valor dela. Se eu tô no menos 70, no 23,75 e vou subir até o 20... Ok, consegui desenhar aí meu diagrama. Até então, né? Tem que continuar aqui. Carga distribuída nesse trechinho aqui. Então, opa. Eu tenho aqui a minha carga, ou a minha reta inclinada para baixo. E depois eu tenho o quê? Um degrau de 10. Que é o degrau aí da minha carga pontual de 10 ali no final. E com isso eu consegui desenhar meu diagrama de esforço cortante, em que aqui eu tenho o esforço positivo, esforço negativo e esforço positivo. Vamos conferir se tá tudo certo? Tenho, subir aqui, né? Opa, desenhando.
uma forma. Subir 16,25 para cima, minha carga pontual. Aí eu tenho uma reta que vai ter inclinação de 10 kN a cada metro. Então, se eu tô no 16,25 e eu vou descer 10 kN a cada metro e eu tenho 4 metros, 10 vezes 4 é 40. Então, eu tô no 16,25 e tenho que descer 40. Então, eu vou parar lá no menos 23,75. Aí, eu tenho uma carga pontual de 43,75. Então, eu tenho que subir esse valor. Para eu subir 43,75, eu vou parar no 20. Aí eu tenho de novo uma carga distribuída, né? Que é 10 kN a cada metro. Se eu tenho 1 metro, eu vou descer 10. E aí eu tenho uma carga pontual de 10, zerei meu diagrama. Tudo certinho, tudo correto. Agora, depois de desenhar o meu diagrama de esforço cortante, eu vou desenhar o quê? O meu diagrama de momento fletor. Só que aí é que tá. Então vamos desenhar aqui primeiro. Eu não desenhei o eixo X desse diagrama de momento fletor. Vamos desenhar aqui, ó. Colocar da mesma cor. Aqui agora eu vou ter o diagrama. Deixa eu inserir uma forma branca aqui. Para retirar esses. Ok. Então, aqui eu vou ter o meu diagrama. Meu diagrama de momento fletor, que aí, o sinal de positivo é para baixo e negativo é para cima, porque tracionando as fibras de baixo é positivo. E aí, a gente vai conseguir agora desenhar. Analisando, né, o momento fletor em cada um desses pontos. Só que o que eu já posso adiantar aqui? Que a gente vai ter que fazer o momento fletor deste ponto aqui. Por que deste ponto? Porque esse ponto aqui, eu tenho que o meu cortante, ele é 0. Se o meu cortante é 0, o meu momento é máximo. Então, eu já sei que aqui o meu cortante vai ser igual a 0. Com isso, então, o meu momento é máximo. Então, eu já sei que eu vou ter ali um momento máximo neste ponto. Então, eu sei que é mais um ponto aí que a gente vai ter que analisar. Já posso até colocar aqui, ó, a reta. Que nesse ponto aqui, eu sei que o meu momento vai ser máximo. Ok, então vamos analisar primeiro dos pontos obrigatórios. Qual que vai ser o momento do ponto A? Olhando pela esquerda, não tenho força, não tenho distância, não tenho momento aplicado. O meu momento de A, ele é 0. Então, momento do ponto A é igual a 0. Assim como o momento do ponto C, né? Que também não tem nada aqui. Então, eu já posso colocar aqui que ambos são 0. Qual é o momento do ponto B? Eu já deixei aqui, ó, redesenhado para a gente retomar o momento, que a gente fez o cortante desse ponto. Vamos fazer aqui o momento do ponto B. Qual que é o momento do ponto B? O que está causando o momento nesse ponto aqui, olhando pela direita? Eu tenho a força resultante de 10 aqui, tenho o 10 kN e esse VB aqui não causa, né? Ele causa um deslocamento, mas ele não gira porque não tem distância, tá aplicado no ponto. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o menos 10, né? Porque tá girando no sentido horário. E pela direita, anti-horário é positivo. Então, eu vou ter menos 10. Qual é a distância dessa carga da força resultante de 10 até o ponto de giro? É 0,5, né? É 10 vezes 0,5. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, é metade. Então, é 0,5, tá? Então, tá. Menos 10 vezes 0,5
menos o outro 10 aqui, né, que tá lá na ponta, vezes 1, que daí agora tá lá na ponta. Então, o meu momento do ponto B vai ser igual a menos 5 menos 10, vai ser igual a menos 15 quilonewton por metro. Perfeito. Achei meu momento do ponto B. Então, agora eu tenho aqui, vamos olhar todos os momentos que a gente tem. Eu tenho que o momento do ponto A é 0. O meu momento do ponto A é 0. Meu momento do ponto C é 0 também. E o meu momento do ponto B, ele é menos 15. Então, ele tá pra cima, né? Porque é menos 15. E será que eu vou conseguir... Opa! E será que eu vou conseguir desenhar com esses pontos? É uma parábola, não é? Por que é uma parábola? Porque se o diagrama de cortante é uma reta, né, inclinada, aqui é uma parábola. Como que eu sei se essa parábola tá assim, tá assim, tá assim? Como que eu vou saber desenhar? Achando pontos intermediários para que a gente consiga fazer o quê? Traçar. Eu poderia achar no 1, no 2, no 3, achar 3 pontos aqui, fazer seção em cada um e traçar? Poderia, mas eu tenho que achar o meu momento máximo, porque ele é o máximo de esforço que vai acontecer nesse trecho, depois para dimensionar esse elemento estrutural, esse momento vai ser importante. Então, o que que a gente faz? Calculo o momento máximo. Como que eu calculo o meu momento máximo? Eu tenho que saber qual que é essa distância, porque não necessariamente ela tá no meio, tá? Então, eu tenho que saber o quê? O valor de D. Então, vamos limpar aqui pra gente conseguir fazer. Se eu sei que essa carga, que esse traçado, por conta da carga, ele desce 10 quilonewtons a cada 1 metro, e eu tenho aqui 16,25 para ter essa inclinação até chegar no zero, qual que é essa minha distância D? Multiplico o cruzado, D vai ser igual a 16,25 dividido por 10, que vai ser igual a 1,625 metros. Então, eu sei que o D é igual a 1,625 1,625 metros. Isso significa que eu vou ter que fazer o quê? Achar o meu momento máximo até esse ponto aqui, né? Que é o ponto que eu tenho a distância então, essa distância aqui essa distância aqui, eu sei que é o D, né? 1,625. Ok, passei então a seção aqui, que é a seção onde vai acontecer o meu momento máximo, tá? Tá, e eu vou ter que calcular o quê? O momento deste ponto aqui, que é o meu momento máximo. Então, o meu momento máximo vai ser igual. Opa. Vai ser igual
que tá fazendo esse ponto girar? O VA, né? Eu tô olhando o quê? Para a esquerda. Então, nesse caso, o meu sentido horário é positivo, né? Esse aqui. Então, o VA, que é 16,25 vezes a distância D, né? Que é a distância total. 1,655 positivo. Menos o que tá girando ao contrário? A força resultante aqui, né? Eu vou ter uma força resultante aqui bem no meio, que vai ser 10 vezes 1,625. Então, vai ser 16,25. Então, 16,25, porque é 10 vezes essa distância, força resultante. Qual é a distância dessa força até este ponto? É 1,625 dividido por 2. Então, 1,625 dividido por 2 é 0,8125. Então, 8125. Poderia também colocar 1,625 vezes 0,5 dividido por 2, aí vocês que sabem. Então, o que eu vou ter? Um momento, nesse caso aqui, que vai estar causando... eu não coloquei o negativo aqui, ó. Esse aqui é negativo. Por que ele é negativo? Pensa, o VA está girando para lá. Ah, não, tá certo, ele é positivo. E agora, esse aqui que é negativo, né? Por quê? Deixa eu pegar a régua aqui, só para vocês conseguirem enxergar. Ó, é esse ponto aqui que nós estamos fazendo como ponto de giro. Então, pensa assim, a gente está olhando pela esquerda. Pela esquerda, o horário é positivo. Então, aqui no caso, tá girando horário. Esse aqui sim é negativo, porque tá girando o quê? Anti-horário. Perfeito, então. Então, agora sim é negativo. Qual que é o valor? 16,25 vezes essa distância aí de 0,8125. Então, é vezes esse valor. Então, o meu momento máximo, ele vai ser igual a 16,25 vezes 1,625 menos 16,25 vezes 0,8125. 13,2. Então, meu momento máximo vai ser igual a 13,2 kN por metro. Positivo. Então, eu venho aqui no 13,2 e sei que neste ponto, onde o meu cortante é 0, eu tenho um valor de 13,2. Então, agora, eu sei, né? Consigo traçar minha parábola. Se eu tivesse mais pontos, eu teria certeza. Mas aqui eu consigo traçar minha parábola tendo o meu momento máximo. Então, esse aqui, né? Essa distância aqui, digamos assim. Deixa eu fazer mais pro lado. Opa. Pincel. Aqui é o meu momento máximo. É o meu momento máximo. Tá. Como que eu ligo, então, esse outro pedaço? Sabendo que tá para baixo aqui, a tendência dessa parábola é fazer isso daqui. Como que eu poderia ter certeza? Posso calcular o momento neste ponto aqui. Como que eu calcularia? Passo uma seção, olha pela direita, eu teria o quê? 10 vezes meio, por exemplo, se eu quiser saber exatamente esse ponto aqui do meio, 10 vezes meio, que é 5, a força resultante aqui, que seria 10 vezes meio, que é 5 também,
vezes 0,25. Ia ver que esse valor aí ia dar negativo bem curtinho. Então, a gente ia conseguir ter mais um ponto e conseguir traçar a minha parábola. E aí, aqui, eu sei que essa viga está sendo solicitada, né, por esforço que vai tracionar a minha borda inferior do trecho A até quase chegando perto do trecho B, que eu vou ter um outro ponto crítico que vai tracionar a borda superior, então vou ter que colocar ali bastante armadura, se caso for de concreto, nesse trecho aqui, né, vou ter que aumentar o diâmetro dessas armaduras, né, nesse trecho, porque vai tracionar nessa parte aqui a borda superior. Então, eu consigo saber o quê? Que eu tenho trechos de momentos máximos que são críticos para essa viga, que eu vou ter que daí na hora do dimensionamento fazer a consideração. Bom, chegamos aqui então no final dos exemplos dessa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos, leiam as sugestões de leitura. Em uma das indicações do Saiba Mais está os diagramas algébricos, em que nós temos os diagramas realmente ali que vocês podem conferir. Claro que os diagramas têm que ser similares àqueles lá, né? Porque ao invés de serem números, chama a carga de Q, a distância de L, e aí tem tudo algébrico, mas que vocês conseguem conferir caso for o mesmo diagrama, tem que ser exatamente o mesmo. E também tentem fazer os exemplos do livro, né, que são diferentes desses exemplos da videoaula. Assim vocês complementam os conteúdos e tentam fazer, né, para conseguir aí realmente fixar todo esse conteúdo que não é fácil, mas é um conteúdo interessante que vocês vão utilizar bastante nas próximas